Tudo e com o senhor? Bem, belezinha, graças a Deus. Bom dia. Bom dia, Morielen. Tudo jóia? Bem, o senhor como está? Graças a Deus, na paz. Beleza. Opa, bom dia. Bom dia, senhor Cauã. E aí? Quanto tempo não falo com o senhor? E aí? Muito tempo. Bom dia, professor. Bem? Bom dia, Lucas. Firmeza? Tranquilo. Galerinha, só aguardar aqui mais uns 2, 3 minutinhos, pessoal ir chegando aí para a gente poder iniciar com a nossa aula. Vocês observaram na carta de navegação, esse encontro, ele tem por objetivo oportunizar vocês a terem aí, assistirem nesse momento síncrono, né, a resolução das 4 questões da tarefa do encontro anterior, que eram questões que tratavam lá sobre soma dos termos de uma progressão geométrica, tá? E aproveitando o material que foi disponibilizado no segundo e terceiro encontro, ou seja, nos 2 últimos encontros, aproveitando toda aquela experiência que vocês tiveram lá em assistir resolução de questões envolvendo progressão geométrica, eu disponibilizo, então, como tarefa para esse encontro, uma lista de exercícios aí com 10 questões, onde vocês terão aí a oportunidade de intensificar um pouquinho mais ali os estudos nesse tema, trabalhando resolução de questões de processos seletivos, né? Então, tenho certeza que quem levar a sério e, de fato, tentar resolver essa lista de exercícios desse encontro, vamos dizer assim, terá concluído com êxito, né? Concluído bem aí o estudo desse assunto e vai ter aí treinado um pouquinho, né? Mais em interpretação de questões, né? Em aplicar a teoria que nós abordamos nesses 2 últimos encontros. Galerinha que foi chegando depois aí, bom dia. Nicolas, Laisa. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Belezinha. Luiz Fernando. Bom dia, tudo bem? Beleza, e tu? Tô bem também. Então tá bom. Bom Que dia. maravilha. Oi, Nelly. Oi. Garrada nos estudos, Nelly? Sim. Muito bom. Galera, então vamos começar. Vamos assistir então comigo aqui a resolução das 4 questões que vocês buscaram a resolução no encontro passado como tarefa, tá? Então eu vou apresentar aqui a resolução dessas 4 questões. Esse apresentar essas resoluções vai complementar aquela parte teórica sobre soma dos termos de uma PG que vocês estudaram comigo no momento síncrono do encontro passado. Além disso, vocês têm lá como material disponível as videoaulas com resoluções de questões do segundo e terceiro encontro. Todo esse material é o material base, serão as suas referências para vocês desenvolver a proposta desse 4º encontro. Qual que é a proposta? Trabalhar a resolução de 10 questões, onde a maioria delas ali vai tratar, a maioria, todas, melhor dizendo, vai tratar do tema progressão geométrica, termo geral, soma dos termos, e algumas vai até buscar ali uma relação entre progressão aritmética e progressão geométrica, tá? Então, de repente, aquelas videoaulas com resoluções
de questões da lista de exercícios de recuperação, que fala sobre PA, essas resoluções poderão ajudar vocês também como suporte, tá? Então, o objetivo desse encontro é intensificar e fazer o fechamento do estudo desses temas através dessa lista de exercícios. Espero que todos aí já tenham iniciado esse trabalho de resolução dessas questões agora pela manhã, né? Bom, vamos lá. Galerinha, Instituto Federal de Alagoas, prova 2017, foi a primeira questão da lista de exercício, então, do encontro passado. Fala assim, ó. Sabendo que o primeiro termo de uma progressão geométrica é 2 e a razão 3, determine a soma dos 5 primeiros termos dessa progressão. Gente, enunciado simples, objetivo, sem firula, né? Ó, progressão geométrica com o primeiro termo sendo 2 e razão sendo 3. As duas informações cruciais que nós precisamos para poder escrever os primeiros termos ali dessa PG. Então, a gente tem aqui, ó, a PG, primeiro termo é 2 e a razão é 3. Como é progressão geométrica, lembre-se, a razão é multiplicada. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18, vezes 3, 54, vezes 3, 162, e assim por diante. Então, já está aqui, ó, anotado, com facilidade, os 5 primeiros termos dessa PG. O que ele quer que eu faça? Ele quer que eu determine a soma dos 5 primeiros termos. Então, você já podia chegar aqui, como são poucas parcelas, e são números aqui relativamente pequenos, eu já poderia somar mesmo por 1, 2 mais 6, mais 18 e tal, e obter o gabarito da questão. De modo geral, esse processo de somar parcela por parcela, didaticamente falando, não é o melhor, né? Tendo em vista que eu posso ter a necessidade de somar uma quantidade grande desses primeiros termos. E aí, quando isso ocorre, a gente tem aquela formulazinha que nós construímos juntos no momento síncrono passado, né? A gente tem essa maneira onde, para calcular a soma dos n primeiros termos, então basta eu conhecer a quantidade de termos que eu quero somar, o primeiro termo e a razão. Então, substituindo as informações nessa fórmula, a gente tem, ó, o primeiro termo é 2, vezes a razão 3, elevado então a 5, já que eu quero calcular a soma dos 5 primeiros termos. E aí, galerinha, ó, muito tranquilo isso aqui, ó. Primeiro, 3 elevado à quinta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. 3 menos 1 no denominador 2, esse 2 e esse 2 pode ir embora. Então, 243 menos 1, 242, gabarito, então, letra D. Então, entenda, nessa questão em específico, não era necessário recorrer à formulazinha, porque eram só 5 termos fáceis de serem escritos, então eu poderia somar parcela por parcela e chegar no gabarito. Mas se fosse uma quantidade de termos maior, a sugestão, de fato, é utilizar essa relação. Bora para a questão 2? Tranquilo essa questão? Tranquilo, essa aí era mais Tranquilo. simples. Sim, de boa. Simplesinha, Eu né? não tinha, professor, eu não tinha chegado Isso. nessa ainda não, mas eu fiquei com dúvida na primeira. Eu não consigo fazer a primeira, mas não é essa segunda. Essa é a primeira. Essa foi a questão número 1 da lista de exercícios do encontro passado, do terceiro encontro. Ah, tá, eu tô achando que é desse, disfarce. Não. Desse, como vocês têm 14 dias, eu até coloquei um prazo mais estendido, né? Geralmente os meus prazos são de 8 dias, mas como a lista de exercícios tem 10 questões, eu até coloquei o prazo de 14 dias para vocês resolverem as questões. Aí, do mesmo jeito, nele, esgotado esse prazo, eu apresentarei a resolução dessas questões, tá? Ok. É porque dessa lista de agora, eu fiquei com dúvida na primeira. Eu procurei na internet, só que eu assisti vídeo aula e mesmo assim eu não entendi.
Certo. Aí, Nelly, a gente pode, posso começar, né, a auxiliar vocês aí daquele jeito, pelo WhatsApp, tá? À Tá medida que bom. vocês forem tendo dúvidas, pode ir mandando, eu vou dando dicas ali e tal, e ajudando vocês aí a interpretar melhor as questões. Certinho, então. Beleza. Então vamos nessa, ó. Questão 2 foi extraída Enem 2012 da segunda aplicação, tá? E fala assim: uma maneira muito útil de se criar belas figuras decorativas utilizando a matemática é pelo processo de autossemelhança, uma forma de se criar fractais. Informalmente, dizemos que uma figura é autossemelhante se partes dessa figura são semelhantes à figura vista como um todo. Um exemplo clássico é o carpete de Sierpinski, criado por um processo recursivo descrito a seguir. Passo 1. Considere um quadrado dividido em 9 quadrados idênticos, que é essa figura 1. Então, você tem um quadrado, esse quadrado original foi subdividido em 9 quadradinhos idênticos. Inicia-se o processo removendo o quadrado central, restando 8 quadrados pretos, que é a figura 2. Então, a gente pegou um quadrado, dividiu ele em 9 quadradinhos pretos e excluiu o quadradinho central, restando, então, 8 quadradinhos pretos circundando aí esse quadrado original. Passo 2. Repete-se o processo com cada um dos quadrados restantes, ou seja, divide-se cada um deles em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central de cada um, restando apenas os quadrados pretos, que é a figura 3. Bom, o que está acontecendo aqui? Ó? Cada quadrado preto dessa figura 2 vai sofrer o mesmo processo desse quadradão da figura 1. Então, o que acontece? Aqui você vai ter o seguinte, ó. Esse quadrado dividido em 9 quadradinhos pretos. Aqui, ó. Tirou o quadradinho central, então sobraram, outra vez, 8 quadradinhos pretos circundando. Então, olha o que eu vou pronunciar. Presta atenção nessa pronúncia minha agora. Existem 8 quadrados pretos na figura 2 e cada um deles, atente-se a isso, cada um deles. Então, por exemplo, esse quadrado, dele, originamos outros 8 quadradinhos pretos. Olha lá. Ó. Aqui, a mesma coisa, 8, 8. Ou seja, cada um dos 8 quadrados pretos da figura 2 gera 8 quadradinhos menores ainda. Então, aqui você terá 8 quadradinhos, aqui 8, aqui 8. Então, será 8 vezes 8, né? Então, você tem aqui, ó, como o início de raciocínio, porque ele fala assim: admita que esse processo será executado 3 vezes, ou seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da figura 3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central de cada um deles. O número de quadrados pretos restantes nesse momento é... Então, olha só, voltando aqui, ó, que é o passo 3. Então, da figura 3, a proposta é a gente gerar uma suposta figura 4 aqui, onde cada quadradinho preto desse, outra vez será dividido em 9 quadradinhos pretos, removeremos o quadrado central e ficarão 8 quadradinhos ainda menores dentro de cada quadradinho desse aqui. Galera, então, olha só. Ao realizar o primeiro processo, geramos 8 quadrados pretos. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó. A1, 8.
que eu estou chamando de A1 sendo 8? A quantidade de quadrados pretos após a realização do primeiro processo. Portanto, a figura 2. Quando a gente vai para a figura 3, o que aconteceu? Cada um dos 8 quadrados pretos gerou outros 8 quadradinhos pretos. Então, ao todo, a gente tem na figura 3, portanto, após a realização do segundo processo, 8 vezes 8, portanto, 64 quadradinhos pretos. Vamos voltar lá. Então, eu estou falando aqui, ó, 8, 8, 8, 8 vezes. Então, 8 vezes 8, 64. E agora, para gabaritar a questão, ele pede para mim repetir o passo 2. Ou seja, ele pede para que eu torne a repetir esse processo numa próxima etapa. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: quantos quadradinhos pretos existem ao todo nessa figura 3? Quantos? Pega o 64 e multiplica por 8. Por quê, Nicolas? Porque aqui existem 64 quadradinhos pretos. Cada um, olha a frase, olha como que essa frase é importante. Cada um dos 64 quadradinhos pretos gera outros 8 quadrados pretos. Então, por isso que você vai ter aqui, ó, o A3, ou seja, após a realização de um terceiro passo, né, executando o processo 3 vezes, cada um dos 64 quadrados pretos da figura 3 geram outros 8 quadradinhos pretos. Por isso, 64 vezes 8, 512. Então, realizando esse processo por 3 etapas, chegaremos numa figura que seria a suposta figura 4 nessa construção, com 512 quadrados pretos. Então, a sequência é uma PG de primeiro termo 8 e razão também 8. Então, 8 vezes 8, 64, vezes 8, 512. Se eu fosse realizar o processo mais uma vez, então lá eu teria 512 vezes 8 quadradinhos pretos e assim por diante. Por isso, o gabarito da questão, a letra B. Nesse caso aí, professor, eu fiz diferente. Eu peguei o 8 e elevei a 3 e cheguei no mesmo resultado. Problema nenhum. Que seria só dar a sequência aqui, ó, né? Exatamente. 8 vezes 8 vezes 8. Certinho, Lucas. Tranquilo. E assim, a sua fala, Lucas, ela é interessante porque vamos supor que o cara aqui fosse mais audacioso e falasse o seguinte: executando 10 vezes ao invés de 3. Aí a sua fala vai perfeitamente, né, com o que provavelmente acontecer nas alternativas, porque agora, como vai gerar uma potência 8 elevado a 10, né, dificilmente a alternativa estaria o resultado dessa potência. Provavelmente, nas alternativas, eu teria aqui o formato de potência mesmo, né? Então, a alternativa seria 8 elevado a 10, por exemplo. Certo? Certo. Então, aqui o cara foi bonzinho porque assim, né? Ele pensou na quantidade de repetição desse processo curto, né? Poucas etapas, só 3 etapas. Mas se eu pego a ideia generalizada, agora eu tenho um entendimento do que está acontecendo no âmbito geral, ele poderia pedir para me repetir o processo 10 vezes. E aí esse entendimento de 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, conforme a quantidade de vezes que eu vou repetir o processo, seria crucial para poder gabaritar essa questão. Beleza, gente? Posso seguir? Pode. Pode. Beleza. Então tá. A questão 3 da nossa listinha de exercício, então, fala o seguinte, ó. Prova Mackenzie 2019, a prova de meio do ano. A soma dos 10 primeiros termos de ordem ímpar
da sequência A índice 1, A índice 2, A índice 3, em que A índice n é igual a 2 elevado a 3 vezes n é igual a... Galerinha, alguns de vocês até entraram em contato comigo pelo WhatsApp, a gente trocando ideia em algumas dessas questões, inclusive na questão 2 também eu atendi vários colegas aí com dúvidas, né, na interpretação. E nessa questão 3, ao atender dúvidas aí de alguns de vocês, alguns tiveram dificuldade em entender isso aqui, ó. O que ele quer como essencial na questão? Que eu calcule a soma dos 10 primeiros termos de ordem ímpar. Ordem quer dizer posição. Então, tem a sequência A1, A2, A3, A4, A5. Ele quer que eu calcule a soma dos 10 primeiros termos de posições ímpares. Então, esquece o A2, esquece o A4. A sequência que te interessa é a sequência formada pelo primeiro, pelo terceiro, o quinto, o sétimo, o nono. Assim, eu, teoricamente, iria somando cada um desses termos até que eu chegue na 10ª posição ímpar. Tá? E aí, para que serve isso aqui, PC? Essa é a segunda etapa da interpretação. Essa é a formulazinha que ele traz para que eu encontre quem é o número ocupante de cada uma dessas 10 primeiras posições ímpares, que é o que me interessa. Então, sendo assim, ó, quem é o primeiro termo dessa sequência? Olha lá como é que é a formulazinha. Então, n, nesse caso, é 1, portanto, 2 elevado a 3 vezes 1, 3 vezes 1 é 3, 2 ao cubo, 8. Estou interessado no A2? Não, não estou interessado no A2. Eu quero só termos de ordem ímpar. Por isso, eu já vou lá encontrar quem que é o terceiro termo. Então, agora o n é 3, 3 vezes 3, 9, 2 elevado a 9, 512. Não estou interessado no quarto termo, tá? Estou interessado agora, então, no quinto termo. Então, 2 elevado a 3 vezes 5, portanto, 2 elevado a 15, que é esse bichão aí, ó, 32.768. Assim, eu poderia encontrar o sétimo, o nono. Cara, mas peraí. Eu já estou vendo que o resultado desses negócios está dando uns números aqui um pouco desagradáveis já, né? São números aí grandes. Dá uma pausa e entenda o seguinte. Olha essa sequência. 2 ao cubo, 2 à nona, 2 elevado a 15. Se você observar bem, o que nós temos? A gente aprendeu outro dia que a razão de uma PG é representada, inclusive, pela letra Q, para lembrar da palavra quociente. E se eu fizer o quociente do segundo termo, ó, dividido pelo primeiro, eu estou pronunciando segundo, galerinha, no entendimento assim, tá? Olhando já essa sequência aqui, mas eu sei que é o terceiro termo que eu estou interessado, são nas posições ímpares. Então, se eu pegar esse termo e dividir pelo imediato antecessor, assim como este dividido pelo imediato antecessor, isso tem que gerar razão. E essas divisões têm que ter quocientes iguais, porque se não tiver quocientes iguais, então essa sequência não caracteriza uma PG. O que você observa? Ó, 2 à nona dividido por 2 ao cubo. Conserva a base e subtrai os expoentes. Por isso, 2 elevado a 6. A mesma coisa acontece aqui, ó. 15 menos 9, também 6. Conclusão, temos uma sequência que é uma PG, agora foi comprovado que é uma PG, de razão 2 elevado a 6 e primeiro termo sendo 2 ao cubo, sendo 8. O que ele quer? Ele quer que eu calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. E aí,
outra vez, a gente tem, então está aqui só, deixei registrado aqui os 3 primeiros termos dessa PG que encontramos. Nós temos outra vez a formulazinha que aprendemos no encontro passado. Eu tenho já aqui, ó, primeiro termo, né? A razão eu acabei de encontrar e sei que o que eu quero é somar os 10 primeiros termos, por isso esse N é 10. Então, substituindo as informações, a gente tem, ó, primeiro termo é 8. Como a razão é 2 elevado a 6, que é um númerozinho já grande, né? Você vai ter ali 2 elevado a 6 como sendo 64. O que eu optei por fazer? 2 elevado a 6 é a razão, parênteses, para elevar aquele n, que é 10. Nessa estrutura, eu posso aqui conservar a base e multiplicar os expoentes. Vocês estão lembrados dessa propriedadezinha de potência? Lá, ó, conservei a base 2, multipliquei os expoentes, 2 elevado a 60. 64 menos 1, 63. E aí, então, a resposta, né, a melhor maneira de escrever essa resposta, já que essa potência aqui é gigante, é deixar desse jeito mesmo, caminhando, então, para o gabarito sendo a letra A. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte detalhe nessa resolução. O candidato que está afinado com o assunto, na hora que fala para somar 10 primeiros termos de ordem ímpar e ele observa que essa sequência é uma PG, ele logo lembra, associa a essa formulazinha e aí ele já... Opa, peraí, cara, essas escritas aqui estão na modelagem da fórmula. E aí ele percebe que, ó, essa parte toda aqui, cara, é idêntica em todas as alternativas. Então, o que difere uma alternativa da outra é apenas esse multiplicador aqui, ó. Ou Só seja, calcular ele. bastaria ter ele, né, Lucas? Bastaria, resumindo, é aquela questão seguinte, o candidato atento, afinado no conteúdo, ele resolveria essa questão talvez com menos de 1 minuto. Porque quando ele lê isso aqui, identifiquei a PG, lembrei da fórmula, cara, a carinha desse trem que está idêntica a essa fórmula. Única coisa que difere é o multiplicador. O multiplicador é o primeiro termo. Mas o primeiro termo eu já sei que é 8. Pronto. Gabaritou a questão. Eu detalhei aqui o passo a passo, levando para o âmbito geral da explicação e até mesmo se a questão, de repente, fosse aberta, fosse uma questão discursiva, né? Mas, nesse caso, que fique registrado, o candidato esperto, ele identificaria quem é o primeiro termo, lembraria da fórmula e logo, imediatamente, ele já associaria a letra A como gabarito. Bora na questão 4. Universidade do Estado do Mato Grosso, prova 2018. Uma sequência infinita de triângulos equiláteros pode ser construída inscrevendo um triângulo dentro do outro, a partir do primeiro. Essa figura está um pouco desproporcional, né? Triângulo equilátero, os 3 lados são iguais. Então, considere que os 3 lados aqui têm as mesmas dimensões, tá? Na figura abaixo estão ilustrados os 3 primeiros triângulos equiláteros dessa figura. Turminha, só aproveitando aqui e inserindo um conceito com vocês. Quando você tem um triângulo e localiza pontos médios, aquele ponto que divide o lado ao meio, de 2 lados, então aqui D e F são pontos médios dos lados AC e BC, quando a gente faz isso e interliga esses pontos médios DF, esse segmento DF, ele recebe o nome de base média do triângulo. E o comprimento da base média é sempre metade do
terceiro lado do triângulo, tá? Então, aqui, ó, DF é metade de AB. Como o triângulo é equilátero, então, DF tem o mesmo tamanho de DE, mesmo tamanho de EF, ou seja, esse triângulo é também um triângulo equilátero. Mesma forma, pegou os pontos médios, outro triângulo equilátero lá dentro. Os tamanhos desses triângulos, facilmente você está percebendo, vai sendo reduzido. Portanto, as áreas desses triângulos equiláteros são cada vez menores. Certo? Olha o que ele quer. Certo. Sabendo-se que o primeiro triângulo dessa figura, triângulo ABC, tem lados medindo 3 centímetros e que as medidas dos lados dos triângulos inscritos, ou seja, a partir desse carinha, são iguais à metade da medida do lado do triângulo que um escreve. Ou seja, se o lado aqui mede 3, então cada lado desse próximo triângulo vai medir a metade, como eu acabei de citar sobre o conceito de base média, tá? Então, esse lado aqui mede 3 sobre 2. Qual que é a metade de 3 sobre 2? A metade de 1,5 é 0,75, que em fração é 3 quartos. Então, aqui o lado mede 3 quartos. E assim segue. Bom, o que ele quer? Ele quer, só voltando um pouquinho, vamos frisar aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta o valor da soma das áreas dos triângulos desta sequência infinita. Quer dizer, você pode repetir nesse processo aqui infinitamente. Até chegar um ponto que você fala, cara, preciso de uma lupa para poder enxergar esse triângulozinho tão pequenininho que ele ficou aqui agora. Então, o cara quer que você calcula a soma das áreas desses infinitos triângulos que podem ser construídos. E aí, nós temos o seguinte, formulazinha para calcular a área de um triângulo equilátero. É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do primeiro triângulo é 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou seja, 9 raiz de 3 sobre 4. A área 2, quanto que mede, então, o lado do segundo triângulozinho? Aquele primeiro que eu estou escrevendo lá dentro do outro. 3 sobre 2. Eleva ao quadrado, 9 quartos. Então, 9 quartos, raiz de 3 sobre 4. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 4 é 1 quarto. Agora, multiplica 9 raiz de 3 vezes 1, 9 raiz de 3, e o denominador 4 vezes 4, 16. Portanto, a área do segundo triângulo é 9 raiz de 3 sobre 16. A área do terceiro, bom, quanto que mede o lado, então? 3 quartos. Elevou ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cara, olha o processo. De novo, conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda. Quando você fizer isso, olha o que aconteceu na linha anterior. O numerador, cara, é o 9 raiz de 3. E o denominador é só multiplicar esse denominador por este. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Então, 4 ao quadrado é 16, que multiplica 4, 64 é o denominador final. Olha a sequência das áreas. Área 1, 9 raiz de 3 sobre 4. Área 2, 9 raiz de 3 sobre 16. Área 3, 9 raiz de 3 sobre 64. Galerinha, essa sequência de áreas é uma PG de razão 1 quarto. Como que eu escrevo detalhadamente para poder calcular essa razão? Faço a razão quociente de um termo qualquer pelo imediato antecessor. Então, eu estou pegando o segundo e dividindo pelo primeiro. Olha aí. 9 raiz de 3 sobre 16 dividido por 9 raiz de 3 sobre 4. Divisão de fração. Nessa Oi. resolução aí, eu não precisava descobrir o A3 não, né? Já bastava só o A1 e o A2. Assim, é bom encontrar pelo menos os 3 primeiros termos,
para você ter a consolidação que de fato é uma PG, para você ver que de fato continua utilizando o mesmo multiplicador. Porque se você só tem o primeiro e segundo termo, fica aquela história. Quem garante que o terceiro termo vai respeitar o mesmo padrão? Né? Então aqui, ó, 9 raiz de 3 vai embora, o 4 e o 16 simplifica, gerando 1/4. E aí, ó, agora sim, calma, olha aqui para você ver, ó. Se você pegar esse número e multiplicar por 1/4, realmente chega aqui, ó. Comprovou. Agora está comprovado que a sequência é uma PG de razão 1/4. Gente, estudamos no encontro passado o seguinte: progressão geométrica de razão sendo um número entre 0 e 1 ou um número entre 0 e menos 1, tem sentido em somar infinitos termos dessa PG. E aí a formulazinha que nós criamos foi essa daqui, ó. É o que ele quer na questão. Ele quer que você calcule a soma dos infinitos triângulos. Então, eu só preciso ter o primeiro termo e a razão. O primeiro termo é a área do primeiro triângulo. A razão entre as áreas é 1/4. Então, substituindo aqui as informações, ó, primeiro termo, 1 menos 1/4. Ei, acorda, hein? Tranquilo demais isso aqui, ó. 1 menos 1/4, 3/4, né? Conservou a primeira, multiplica o inverso da segunda, você já pode fazer isso aqui, ó. Denominador 4, vai embora. O que sobrou? 9 raiz de 3 sobre 3 e 9 dividido por 3, 3 raiz de 3. Então, Ô, PC, gabarito, letra E. Diga, Nicolas. eu perdi demais e até agora eu não sei o que eu aprontei para descobrir esse 1 menos 1/4 igual a 3/4. Uai, subtração de fração. Denominador aqui é 1, mínimo Certo. múltiplo comum. 4 dividido por 1, 4. Vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. Vezes 1, 1. 4 menos 1, 3. Ou se preferir, vamos de maneira intuitiva. 1 inteiro, uma maçã inteira. Você pega a maçã inteira agora e divide ela em 4 partes iguais. Então, da maçã inteira eu tiro 1/4 dela, ou seja, tiro uma daquelas 4 partes. O que sobra? 3 das 4 partes. Verdade. Ah, sim. Pronto. Ah, beleza. Galera, então essa foi a resolução, cara, dessas 4 questões da tarefa do encontro passado. Graças a Deus, todas as questões, 100% das questões que eu propus como tarefa para vocês, desde o início das aulas remotas, estão sendo apresentadas as resoluções nos encontros posteriores. Tô certo? Tá. Sim. Certo. Por quê, cara? Porque é importante que você veja a resolução das questões para saber o que você errou lá quando você tentou fazer a tarefa, né? Aquela dificuldade maior que você teve, e você agora vem, assiste a resolução e consolida, cara, a aprendizagem. Insisto o que eu falei no início, o conjunto de todas essas resoluções, juntamente com a parte teórica, especialmente dos 2 últimos encontros, segundo e terceiro encontro, são as ferramentas que vocês têm como suporte para desenvolver a resolução das 10 questões da tarefa desse encontro, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Tentem de verdade resolver essas questões da lista. Como eu falei para a Nelly agorinha, falo de novo, tendo dificuldades, querendo mandar um WhatsApp, manda um WhatsApp, a gente vai trocando ideias ali. Como o prazo é de 14 dias, o que eu pediria a vocês? Tenta ao máximo resolver as questões sozinho, tá? Se não conseguir, aí sim me manda que eu ajudo a resolver. Beleza? Certinho, professor. Beleza, pessoal. Galera, então, abração, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima. Com Deus também. Até mais, professor. Até mais. Tchau. Abraço. Tchau. Até. Abraço.